Boa noite, pessoal. Vamos continuar uma aula sobre a teoria do conhecimento, né? Lembram, eu já passei aquela aula, tá no YouTube ali, vocês podem acessar. Nós falamos sobre os racionalistas, falamos sobre os empiristas. Nos racionalistas a gente falou sobre Descartes e o método cartesiano. E agora a gente vai falar sobre, continuar os empiristas, tá? Falamos sobre Locke, Bacon, que criou o método indutivo, empírico-indutivo. E agora vamos falar sobre o David Hume, que continua o método empírico-indutivo, mas com algumas críticas, algumas ideias um pouco diferentes, certo? Olha só. Bom, ele escreveu uma obra chamada Tratado sobre a Natureza Humana, que ele fala sobre isso. Vou mostrar para vocês o exemplo anterior que a gente deu, um exemplo bem particular, certo? Para aproximar da vida de vocês. Talvez um exemplo de uma pesquisa científica ficasse melhor, mas um exemplo para aproximar da vida de vocês que eu vou mostrar agora aqui. Olha só, eu sempre me atrapalho com os computadores. Bom, a gente citou aquele exemplo do método empírico-indutivo que tem esses passos: experiência, observação, regularidade, né? Temos análise e depois criando uma lei geral, a generalização. O que acontece? A gente deu aquele exemplo do camarão. Aplicando o método empírico-indutivo, onde tu vai no restaurante pedir camarão. Aí tu pede. Tu come uma vez, tu come duas vezes, tu come 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e faz mal as 5 vezes. Aí tu vai pro hospital, né, tomar uma injeção porque te deu alergia ao camarão. Então, tu observou, tu fez a experiência, tu observou, tu notou essas regularidades, que são as 5 vezes que deu alergia, e aí tu analisou isso e criou uma lei geral para isso. Só, eu não posso, enquanto não me tratar, comer camarão. Bom, tu criou uma lei geral para ti mesmo. É claro que num exemplo de experiência científica, seria uma lei geral, né, para muitas situações. Mas nesse exemplo específico, digamos que tem uma lei geral para ti mesmo. Então, uma lei geral que diz, eu não posso comer camarão. Certo? Ok. Vamos mudar aqui o slide. O que ele diz? Do método do Bacon. Ele diz assim, não há uma certeza, na verdade. Apesar de tu ter comido 5 vezes camarão, pode ser que na 6ª vez não te faça mal. Na 7ª não te faça mal. Na 8ª venha te fazer mal. E na 9ª te faça mal de novo. Então não há uma certeza na experiência. Há uma probabilidade de ela produzir determinado resultado. Certo? Bom, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, quando tu vai comer camarão e deu alergia, tu tem que recolher esse dado da alergia na experiência do camarão. É um dado e ele tem que ser recolhido o mais rápido possível, porque daqui a pouco passa essa alergia. Então qualquer experiência que tu faz, tu tem que recolher esse dado o mais rápido possível. É a segunda coisa que ele diz. Há uma subjetividade na hora de fazer a experiência. O que acontece? Depende, cada ser humano tem características, especificidades. Então, talvez naqueles dias que tu fez a experiência com o camarão, que tu comeu o camarão, tu não estivesse bem de alguma maneira. Talvez naquela 6ª vez que tu não passou mal, tu tivesse melhor, teu organismo estivesse funcionando melhor, certo? Então, tu vai fazer a experiência, o cientista vai fazer a experiência e ele tem características particulares que vão influenciar nesta experiência. Bom, beleza. O que ele diz também? Ele coloca a razão como representações mentais. Nós já vamos entender melhor isso. O que são representações mentais? Vou mostrar para vocês. Segundo slide. Bom, ele diz que o ser humano tem percepções. Certo? Percepções sobre o mundo.
Da mesma maneira que Locke, da mesma maneira que Bacon, ele acredita que é a relação com o mundo que produz as ideias. Certo? Bom, como isso funciona? Nessas percepções há impressões. E essas impressões são de dois tipos. Impressões da sensação e impressão da reflexão. Como é que funciona isso? Bom, o que são sensações para vocês? Dor, sensação da visão, tu vê alguma coisa, a cor, o odor, um sabor de uma comida, isso são sensações. Da reflexão são sentimentos, emoções, certo? Tem esperança, tem medo, tem desejo, tem uma série de coisas, certo? Então tem as sensações, que é essa coisa mais, né, sabores, cores, odores, e tem as reflexões, certo? Bom, como é que funciona isso para formar a ideia? Isso que é importante que vocês aprendam. Como é que funciona? Primeiro ele diz, as impressões são muito mais fortes que as ideias. Muito mais. Como é que ele tenta explicar isso para a gente? O que ele diz? Ele diz que a ideia funciona assim. Ó. Tu tem inicialmente uma impressão da sensação. Vamos citar um exemplo aqui. O sorvete, certo? Quando tu come um sorvete, tu tem uma sensação da textura do sorvete, o sabor do sorvete. E isso cria uma cópia, uma ideia cópia, certo? Uma ideia que é a cópia dessa sensação. Uma ideia. Então eu lembro que eu comi um sorvete de milho verde maravilhoso e tinha a seguinte textura, né? Eu lembro isso. Quando eu lembro, eu crio uma impressão, a água na boca, aquela coisa da sensação, sabe, da sensação não, desculpa, da reflexão sobre aquilo que é aquela água na boca, porque eu pensei naquela sensação, eu tive inicialmente aquela sensação comendo sorvete, outro dia eu me lembrei, porque criou uma ideia cópia, né, uma ideia que era a cópia daquela sensação, e aí eu tive uma impressão da reflexão, que é aquela água na boca, que é a vontade de comer aquele sorvete de novo. Então vocês entenderam? Isso que eu quero passar para vocês. Um dia eu fui lá, comi o sorvete, tive instantaneamente a sensação, né? o sabor, a textura, criou na minha cabeça uma ideia, porque outro dia eu lembrei, que sorvete, né? Comi, e ao mesmo tempo produziu a impressão da reflexão, que é aquela água na boca que me faz dar vontade de ir lá e comer o sorvete de novo. Certo, pessoal? Essa foi a aula para terminar a teoria do conhecimento. Próxima aula, Kant. Beleza? Feito. Tchau, tchau.